Esse brinquedo me parece bastante eletrizante. Repare os cabelos da garotinha. Como é que será que eles ficaram desse jeito? É tema desse vídeo, processos de eletrização. Chamaremos de eletrização todo e qualquer processo em que pelo menos um corpo neutro cede ou recebe elétrons. Vejamos, se o corpo estava neutro, o número de prótons nele deve ser igual ao número de elétrons dele. Agora imagine que esse corpo ceda elétrons. Se ele cede elétrons, ele fica com excesso de prótons, ele fica positivamente carregado. Já o corpo neutro, que recebe elétrons, ele deve ficar agora com excesso de elétrons, ele deve ficar negativamente carregado. Um corpo que, de alguma forma, cede ou recebe elétrons, passou por um processo de eletrização. O primeiro processo que nós vamos estudar é o chamado eletrização por atrito, bastante eficiente quando lidamos com materiais isolantes. São exemplos de isolantes o vidro, a lã, a borracha, a madeira, o algodão. O que nós temos de comum nos isolantes? São nos isolantes que nós praticamente não encontramos elétrons livres. Você pega um pedaço de lã, você diz que tem elétrons lá, só que eles não têm mobilidade, praticamente. Ok, vamos brincar com dois isolantes, um pedaço de vidro e um pedaço de lã. Atritados. O que eu espero dessa eletrização? O material que for mais afim de elétrons rouba elétrons do material que não é tão afim de elétrons. Eu consultei uma tabela e descobri que a lã ela é bastante afim de elétrons quando comparada ao vidro. Sendo assim, a lã deve roubar elétrons e o vidro deve ser roubado. Eu não sei se você está notando, mas eu estou me preocupando em fazer o mesmo número de sinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso porque, na eletrização por atrito, no final do processo, os corpos devem possuir cargas de mesmo módulo, só que de sinais opostos. Afinal, o que aconteceu aqui é um roubou elétrons do outro, o outro perdeu elétrons para esse um. Ok? Perfeito. Uma tabela fácil de entender é a chamada tabela que representa a série triboelétrica. Nessa tabela, não sei se você notou, mas o vidro, que é o primeiro da fila, ele é louco para perder elétrons. Se ele é louco para perder elétrons, ele normalmente fica positivamente carregado. Já como extremo dessa tabela, o celuloide ele é louco para ganhar elétrons. Então, numa disputa de elétrons, ele é mais afim. Ele acaba ficando negativamente carregado quando comparado aos outros. Se você retomar o exercício anterior, né, o slide anterior, você vai perceber que eu citei a lã como mais afim de elétrons do que o vidro. Vejamos se eu acertei. A lã ela é mesmo mais afim de elétrons quando comparado ao vidro. De fato, então, atritando um pedaço de lã a um pedaço de vidro, o vidro deve ficar positivamente carregado, enquanto que a lã deve ficar negativamente carregada. Ok? Tá. O segundo processo é o chamado eletrização por contato. É bastante eficiente quando você lida com materiais condutores. São exemplos de condutores elétricos os metais. Nos metais, nós costumamos encontrar elétrons com mobilidade, elétrons livres na estrutura. Vamos imaginar dois corpos condutores, sendo que um já se encontra eletricamente carregado. Imagine o corpo A já carregado negativamente. Ele passou por algum processo de eletrização anterior. O B, neutro, com número de prótons igual ao número de elétrons, ambos condutores. Põe os dois em contato. Haverá aqui uma redistribuição de cargas. Você bem sabe que elétron não gosta de ficar perto de outro elétron. Sendo assim, esses elétrons que estavam ocupando apenas a superfície do primeiro corpo, agora eles se redistribuem na superfície do primeiro e do segundo corpo. Na separação, o que acaba acontecendo? Os dois corpos ficam carregados eletricamente, de tal modo que a soma das cargas no final deve ser igual à soma das cargas no início. Há uma conservação de cargas.
princípio fundamental da eletricidade. Então, o que nós temos no final? A carga final do corpo A mais a carga final do corpo B deve ser a soma das cargas que eu tinha no início. Se você bem reparou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu continuo com 7 cargas, 7 unidades negativas. E se eu tiver condutores idênticos, como é que devemos proceder? Para condutores idênticos, a distribuição vai ser uniforme. A carga final em cada um dos condutores deve corresponder à soma das cargas que eu tinha no início, dividido pelo número de condutores envolvidos. A soma das cargas no início, agora sim, dividido pelo número n de condutores, foi de novo um exemplo de conservação de cargas elétricas. Se eu tiver 2 condutores idênticos encostados, no final, metade da carga que eu tinha para cada um. Se eu tiver n condutores idênticos encostados, no final, eu vou ter uma enésima parte das cargas em cada um. Ok? Perfeito. Uma máquina bastante interessante de ser analisada é o gerador de Van de Graaff. Ele consiste no seguinte: uma faixa, uma fita, uma cinta de borracha que será escovada por um metal, por uma haste metálica. E devido a essa escovação, devido a essa eletrização, a cinta acaba ficando com carga diferente da escovinha. Nesse caso, não sei se você notou, mas a escovinha, depois da escovação, acabou ficando positivamente carregada. E a cinta acabou ficando negativamente carregada. Se eu tiver um condutor e acumular, por contato, essa carga negativa, eu consigo até descargas elétricas de uma bolinha em outra bolinha. Essas descargas elétricas se assemelham aos raios, que acontecem como descargas meteorológicas mesmo. Aqueles raios, aqueles relâmpagos, são esses raios aqui, que vêm seguidos de um estampido, de um trovão, vamos dizer assim. É porque o ar que está aqui próximo, devido ao grande aquecimento, ele acaba sofrendo deslocamento e você escuta um estampido, um estalido. Perfeito. Isso pode ser evidenciado nesse exercício bacana até da PUC. Ele diz o seguinte: a mão da garota toca a esfera eletrizada de uma máquina eletrosfera, de um gerador de Van de Graaff. Repare aqui a curiosa forma com que o cabelo fica. Então, o que deve estar acontecendo? Os fios de cabelo devem estar com o mesmo sinal, com cargas de mesmo sinal. Adquirem cargas de mesmo sinal, por isso eles se repelem, por isso fica cabelo arrepiado. Já o clima seco facilita essa experiência. Por quê? Porque se tivéssemos partículas de água em suspensão, gotículas d'água em suspensão, a carga ocupada, acumulada nessa grande carcaça, acabaria sendo perdida para o ambiente. Então, para dar certo, é preferível que você esteja num ambiente bastante seco. Num clima seco, essa experiência funciona muito bem. Um outro exercício bem interessante também da PUC é essa tirinha que apareceu na Folha de São Paulo, do Garfield. Olha só que bacana. Adoro carpetes de lã. Aqui, nitidamente, ele está eletrizando. E ele vai tentar dar choque em alguém. Adoro eletricidade estática. Ao encostar, ele acaba descarregando a carga em alguém. Ok? É bem interessante até você voltar num slide anterior e comparar a pele de gato com a lã. Então, carpetes de lã costumam ficar positivos quando atritados com peles de gato. O gato deve ficar negativo. Então, o que acaba acontecendo naquele? O Garfield deve estar negativo. Ao encostar em alguém, ele acaba passando cargas para esse alguém, dando um choquezinho. Um dos efeitos do choque é essa contração muscular, esse susto que a gente toma. Então, vamos analisar as duas frases. Garfield, ao esfregar as patas no carpete de lã, adquire carga elétrica? Sim. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito? Perfeito. O estalo, o estampido e a eventual faísca que pode provocar ao encostar são devidos, de fato, à movimentação de carga acumulada no corpo do gato, que flui do seu corpo para o outro corpo. É verdade também.